I said, neither do I. Disse, eu tampouco. The only thing I know is Brother Duplessis just was out at the car when I drove up. A única coisa que eu sei é como quando chegamos esta tarde, o irmão Duplessis nos encontrou. And Brother Mercer and I were talking about the lovely spirit of this church. Eu e o irmão Mercer íamos falando do espírito tão formoso que existe aqui nesta igreja. We love that. Such a fine fellowship. Como amamos isso. Existe um companheirismo tão fino. That's very good, brother. Keep that up. That's very good. Our brother pastor. And that's good. Irmão pastor, isso é maravilhoso. Mantenha-o assim. And we were talking and he said, Brother Branham, I guess you have lots of hard... Irmão Duplessis me disse, irmão Branham, suponho que você passa por muitas dificuldades. I said, no. The thing surprises me is the grace of God. Lhe disse, não, o que em verdade me surpreende é a graça de Deus. And I said, I've exhausted His mercy many times, but I never can exhaust His grace, and I'm so glad of that. Muitas vezes eu tenho esgotado sua misericórdia, porém jamais poderei esgotar sua graça. Estou tão agradecido por isso. And so while we were talking at the table that morning, then there was a young woman went down with some sheets over her shoulder, going down through the place to one of the halls to fix the beds. E enquanto falávamos na mesa naquela manhã, houve uma camareira que ia caminhando pelo corredor e carregava uns lençóis no ombro. I said, now there is that light hanging over that girl. I said, just call her back here. E lhes disse, ali está a luz sobre aquela moça, chamem-na. And we called her back, and the Holy Spirit began to tell her all about her troubles. A chamaram e o Espírito começou a relatar-lhe todos os seus problemas. And she was not a Christian, not a full gospel believer, I might say that. E ela não era cristã, ou melhor dizendo, não era uma crente no Evangelho completo. She had made a profession and when she was a little baby, and her mother had taken her to church, and she'd 12 years old or something, she'd been baptized, but never attended church. Havia feito uma profissão de fé quando era pequena e sua mãe a havia levado à igreja e como que aos 12 anos havia sido batizada, porém nunca assistiu à igreja. That's the reason I said not a Christian. Por isso disse que não era cristã. The church doesn't make you a Christian. Vejam isto, a igreja não te converte num cristão. The church only helps you to be a Christian. Helps you to remain what you've been born into. Helps you to contain your experience while you're fellowshipping together with brethren of like precious faith. A igreja simplesmente ajuda a gente a ser cristão. Lhe ajuda a permanecer naquilo ao qual tem nascido. A igreja lhe ajuda a manter sua experiência enquanto tem companheirismo com irmãos e irmãs de fé igualmente preciosa. Amém. Boa noite com Jesus. Hino de número 129 e depois 139. Se Cristo comigo vai. Logo após o 139. Peregrino vou andar.
eu irei e não temerei, com gozo irei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá no deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, ouço irei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Amém, Senhor. Se Cristo comigo vai, eu irei. Achei um bom amigo, Jesus Salvador. 139.
Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales eu li, o forte mediador, ele purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma-se. Dos vales eu vi a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas que vivi, nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os livros tirei, ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales eu li a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se o fiel e obediente aqui viver. Em torno a mim se acampa, quem me protegerá, até quando o fracasso possa morrer. Os céus estão entrando, na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador, gozando enfim. Dos vales eu miro a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém. Graças a Deus. Vamos orar pelos pedidos, mesmo que não tem nenhum pedido aqui. Mas vamos colocar de pé. Você quer apresentar alguém, levantar a sua mão? Levante a sua mão por alguém. A gente fica sabendo, né? Normalmente fica sabendo que tem alguém que está precisando de oração, ajuda. Às vezes nem condição não está tendo para orar. Senhor Jesus, nosso bondoso e eterno Deus, nós estamos aqui em posição, inclinando a nossa cabeça, fechando nossos olhos e oramos, Pai, em favor de alguém que, se pudesse, teria feito um pedido, mas tem alguém ou representando alguém que nós estamos sabendo que precisa do Senhor. E nós oramos, Pai, que essas pessoas possam receber, através da nossa oração, a bênção do Senhor, a bênção da cura, a bênção da libertação, ó Deus, a bênção da alegria. Ó Senhor nosso Deus, devolva a alegria da salvação daquele que está triste, ó Deus, abatido. Nós te pedimos a bênção sobre todos os pedidos
que nós estamos lembrando aqui em memória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Também não temos nenhum pedido de hino. Não fizeram. Se for porque não tinha quem escrevesse ali, mas você ia pedir para cantar, então vem cantar. Não tinha quem fizesse o pedido, mas você queria cantar, então vem cantar um hino. Como você tivesse pedido, né? Se não tem um hino, vamos então ouvir o Somente Crer. Boa noite com Jesus. Somente crer. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez oramos. Vamos abrir a Bíblia, Senhor, a mensagem para uma meditação. Que o Senhor nos dê graça, nos dê, ó Deus eterno, memória. Nos dê, Senhor, nosso Deus, mente espiritual, para olhar nessas coisas, ó Deus, e extrair delas a bênção do Senhor para esta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos. Amém. O que nós ouvimos hoje, agora já, nessa série 4, CD 240, foi muito comovente e muito edificante para a nossa vida. Eu estava pensando que depois de ouvir isso aí, nós já estamos completamente entendendo como nós devemos agir como filhas, como filhos de Deus, em relação às pessoas que poderiam ser nossos inimigos. Nós ouvimos aí que os sentidos, o sentimento, estorva a nós ter amor, ter compaixão pelas pessoas. Mas quando esse sentido não estorva, é a mesma mente que estava em Cristo Jesus operando, e ele tinha compaixão dos seus inimigos, porque sabia o que ia acontecer com eles. Ser inimigo de Jesus, ser inimigo de um filho, uma filha de Deus, o que pode acontecer? Agora, se você em momento tiver amor por uma pessoa,
que pode pensar que é inimigo, o que pode acontecer com ele e o que pode acontecer com quem ama até seus próprios inimigos. Então nós ouvimos o suficiente dessa noite, apesar de que nós, será que aqui dentro, os que nos ouvem, tem alguma pessoa que aborrece ou que você aborrece? Parece que quero crer que não tem, né? A gente não aborrece ninguém, não quer aborrecer ninguém, e portanto não é aborrecido. Mas quando somos, prova a nossa maneira de ser, nosso temperamento, a nossa natureza. Então, eu considerei muito forte e muito bom, como o pastor Joaquim disse, né? E mesmo ele orando depois, as palavras em favor para as pessoas serem curadas, considerando isso, é completo, né? O programa é um culto completo, tem hinos, tem oração, tem a pregação, tem a oração pelos enfermos. Nós considerar isso aí é o suficiente. Contudo, nós cantamos aqui, louvamos, como já fizemos, e também abrimos a nossa Bíblia e meditamos juntos nas coisas de Deus, concernente a esse tempo que nós estamos vivendo. Normalmente a mensagem que Deus enviou para esta era trata-se de tudo que é concernente a esse tempo que nós estamos vivendo. É uma mensagem para esse dia. Vamos ler a Bíblia então, antes de continuar? Eu gostaria que alguém cantasse um hino agora, depois dessa leitura. A leitura merece louvor. Apocalipse capítulo 5, verso 7. Verso 7 ao 9. Ou seja, Hebreus capítulo 5, verso 7 ao 9. Hebreus. Então vamos ler. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém. Podeis sentar. Glória a Deus. Amém.
Me ajude a transpor as barreiras, não deixe meus pés tropeçarem. Quero em ti estar firmado, tu estando ao meu lado. Nenhum mal eu temerei, somente em ti, Senhor, eu confiarei. A minha vida em tuas mãos já entreguei, pois para mim só tu és o Rei. O impossível só tu podes fazer, alegrar o triste, fazer o morto reviver. A minha vida em tuas mãos já entreguei, pois para mim só tu és o Rei. O impossível só tu podes fazer, alegrar o triste, fazer o morto reviver. De joelhos ainda me encontro, pois minha alma necessita tanto de ti. Os inimigos são muitos, poucos são os amigos, pois fiel eu sei que cuidas de mim. Quero, Senhor, a vitória, pois sei que minha oração chegou na glória.
Amém, graças a Deus. Deus abençoe, irmã Andressa. É bom cantar um hino louvando a Deus no culto, né? E eu pensei de dar uma surpresa na irmã Aparecida e pedir ela para cantar o hino. Dá conta não? Hoje não. Eu lembro que a senhora cantava aqui, né? Não sei se é só com o pastor Sebastião. Então eu pensei isso. Mas nós vamos então meditar nessa noite sobre o que nós lemos em Hebreus capítulo 5, verso 7 ao 9. Nós falamos no culto passado a respeito de pedir de hinos, quem vai cantar hinos. E eu pensei agora, o culto começa em casa. A gente já lembra, hoje é dia de culto. Aí você pensa, eu vou no culto. Aí começa. Você já está vivendo aquele dia no culto já. Eu vou no culto hoje. Aí pode-se pensar aquele corinho que fala, o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, o seu poder. Então, certamente esse hino é inspirado. O culto hoje, todo culto é maravilhoso para alguém, e começa em casa. Mas pensando nisso, às vezes você tem um pedido por alguém, escreva lá na sua casa o papelzinho, ou então você está pensando de cantar um hino, já escreva lá e já traz por escrito, né? Eu lembro que eu falei a respeito de quem é cantor e quem não é cantor, mas que canta. Às vezes a gente é estúpido para falar as coisas, e as pessoas às vezes ficam constrangidas. Será que eu sou cantor? Será que eu sei cantar? Mas não é bem assim que a gente queria expressar. As pessoas que cantam estão esforçando, né, e dedicando para cantar. É certo que pode até errar, começar de novo, qualquer coisa assim, mas estamos aprendendo. Importante é que quem gosta de cantar precisa pensar em aprender a cantar, né? Às vezes nós encontramos aqui mesmo no púlpito que precisamos de aprender com o exemplo que nós temos, como a abertura de um culto, oração, pelos pedidos, e nós temos muito exemplo de como fazer essas coisas corretamente dentro da ordem da igreja. E às vezes nós fazemos fora da ordem a ponto que a igreja percebe certos tipos de oração, certas maneiras da pessoa agir. É percebido, né, quando não está dentro da ordem, ou como nós temos aprendido, temos ouvido, mas precisamos estar sempre melhorando, né? Você canta hoje, amanhã você já canta melhor um pouco, já perdeu mais o medo, aquele acanho, acerta mais, e assim nós vamos em frente nessa marcha. Mas, irmãos, pensando no que nós lemos, que está aqui na mensagem da Laodiceia que nós estamos usando,
o trono do vencedor. É um texto bem pequeno nessa mensagem. Mas eu creio que é muito importante para nós. E antes de nós começar nesse texto, um parágrafo antes, nos recomenda alguma coisa para entrar nesse texto. Esse Cristo fora da igreja, que é o texto anterior, liga a o trono do vencedor. Então esse parágrafo 143 diz assim: ó eleito de Deus. É uma palavra para nós acostumar, sabemos o que é. Mas o que é eleito de Deus? Que esse povo fala isso. É a mesma coisa de falar noiva. Noiva, noiva, noiva. Muita gente às vezes não entende essa linguagem. Mas nós entendemos. Quando o profeta está dizendo, ó eleito de Deus. Se você se sente elegido por Deus, ele diz assim, guarde-se, guarde isso, estude bem, estude essa eleição. Estava pensando hoje, muitas pessoas candidatam. Agora nós não precisamos candidatar para ser eleito. Os eleitos já foi eleito antes da fundação do mundo. Ele só identifica com a sua eleição. Já ganhou, já. Não é um candidato. Mas ele diz, estude bem e seja cuidadoso com esse valor que você tem. Você é um candidato. Um candidato luta com tudo que tem para ganhar. E quando ele é eleito, será que ele pensa, será que eu vou ser reeleito de novo? Muitos né? Às vezes trabalha bem. Mas ele diz assim, seja cuidadoso com isso. Opere a sua salvação com temor e tremor. Confie em Deus e seja forte em seu poder. O seu adversário, o diabo, está nesse instante ao seu derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Aí quando nós pode pensar, mas o quê? O que pode estar ao meu redor querendo me devorar? Se nós observar, nós vemos. Assim como nós podemos ver e sentir Deus, anjos ao nosso redor, tem que sentir, precisa sentir. Também precisa perceber quando o inimigo está chegando. De alguma forma, através de alguém. Então, é impossível você não ter visto Deus aqui neste lugar. Deus aqui em pessoas. É impossível dizer que tem um eleito, uma pessoa aqui, que não tem contemplado a Deus. Algo que Deus está fazendo através de alguém. Através da reação, através da atitude, através da maneira de se comportar. Então você vê Deus na pessoa. No seu comportamento você vê Deus. Agora, por outro lado, em meio dos mesmos quais nós vê Deus, também na hora que o inimigo opera, nós temos que ver. Eu acabei de ouvir no programa lá em casa agora, pastor Joaquim falando, que o demônio estava em Maria Madalena e foi identificado.
Mas o profeta diz que quando ele é identificado, ele deixa de ser forte. Quando o inimigo está aproximando de uma pessoa e a pessoa identifica ele não apanha a pessoa fácil. Você sabe que é ele e ele quer que você age igual a ele. E aí você, como eleito, age diferente e ele perde a força. Ele sabe que você discerniu ele. Quando um espírito é perigoso é quando ele não é discernido. Mas quando um espírito, numa pessoa é discernido, ele deixa de ser ofensivo, deixa de ser perigoso para você, para nós. Fica aí ao redor. Então, Jesus diz para Pedro: Pedro, isso aí não foi você, isso aí foi Deus. Foi o Pai que te revelou isso aí. Ah, tudo bem, né? Deus, olha, Jesus viu Deus em Pedro. E nós podemos ver Deus nas pessoas, porque como pessoa ele não fazia aquilo, mas Deus na vida dele faz. Agora, logo na frente, Jesus disse que ia ser preso, ia padecer, ia morrer e tudo mais. Aí o próprio Pedro, o mesmo Pedro, apareceu na frente e disse: de maneira nenhuma, o senhor não vai sofrer. Não pode sofrer, não pode morrer, não pode ser crucificado. Não, tem compaixão de ti mesmo. Pedro dando uma lição em Jesus, querendo dar uma lição para ele. Foi tão fácil para Jesus dizer para Pedro: para trás de mim, Satanás. E aí, será que Pedro quis continuar dando suas opiniões para Jesus? Ele sempre era impetuoso, mas sempre repreendido, e ele sempre humilhava. Você vê o mesmo Pedro, ao mesmo tempo, sendo visto pelos olhos espirituais, pelo discernimento, e nós vamos ter discernimento quando o inimigo chega, para nós não cair. A mocinha lá no colégio, ela precisa ter discernimento do que está chegando nela. Ou seja, qualquer uma jovem, quem que está aproximando de você, você vai saber. Quando é Deus que quer te ajudar, você sabe. E quando é o inimigo que quer te atrapalhar, você sabe. Vigie em oração e esteja firme. Em Efésios fala isso. Depois de você vencer tudo, continua firme. Não é que depois que você venceu, agora você vai agir de qualquer maneira. Continua firme. Porque logo que você vence, o inimigo vem de novo, outra investida diferente. Fique firme, esteja firme. Este é o tempo final. Ambas, a verdadeira e a falsa vinha, estão amadurecendo. Mas antes que o trigo amadureça, aqueles joio maduros serão atados em feixes para o fogo. Veja, eles estão todos se unindo ao Concílio Mundial de Igreja. Esta é a amarradura do joio em fecho. Vocês sabem o que é isso aí, irmão? Essas amarraduras aí, fechos aqui, fechos ali, montões aqui, montões ali. Logo virá o armazenamento do trigo, mas nesse instante os dois espíritos estão trabalhando nas duas vinhas. Saia do meio do joio.
que nós temos a ver de querer ficar no meio do joio? Sai do meio. Comece a vencer aquilo que você possa ter considerado como agradável ao seu Senhor. Qualifique-se para reinar e governar com Ele. Parece que não precisa comentário. Não precisa comentário. Qualifique-se para reinar e governar com Ele. É tão impossível para se pensar na posição que nós temos tomado, que estamos tomando em Cristo Jesus. Se nós assentar com Ele aqui, nós assentaremos com Ele lá. Mas o que é assentar com Cristo aqui? Você assenta com Ele aqui na igreja, e você assenta com Ele lá naquela clínica, lá naquela escola, lá naquele colégio, você assenta com Ele. E se você der conta de vencer e assentar com Ele, você assentará com Ele lá, para reinar com Ele. Mas será que eu dou conta de assentar com Cristo em qualquer lugar que eu tiver? Eu pego um carro aí e eu assento ali naquele banco com Cristo. E o meu comportamento é o comportamento dele. O pastor uma vez entrou num ônibus, em certa cidade, e entrou uma colega dele, antiga, e assentou junto com ele. E conversa boa, né? Aquela conversa boa e tudo, de amizade, de colega. E ela falou para ele, todos os dois ainda jovens, naquela viagem longa, né? Uma hora ela disse para ele: olha, queria te perguntar uma coisa. Você ainda é crente? Você ainda é crente? Aí ele diz assim: agora é que eu sou mesmo, de verdade. Ali encerrou o assunto. Às vezes, irmão, uma palavra encerra o assunto de certas coisas que te odeia. Uma palavra. Jesus venceu, não foi com muita palavra. Ele diz: agora que eu sou. Naquele tempo que você lembra que eu era, até que não era muito não, mas agora eu sou. Aí a pessoa chega: menina, você é crente? Você não vai dizer para ele que é crente, não. Você diz: eu sou cristã. Aí vem outra pergunta, talvez não venha, né? Por que você é desse jeito? É assim. A sua igreja lá é assim. Proíbe você não ser assim. Você tem que ser assim. Aí, irmão, o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, mas o nosso dia hoje não é a maneira que foi no passado, que se devorava as pessoas. Hoje devora é a vida espiritual da pessoa, não é o corpo. Devora a sua fé. Então ele chega de uma maneira enganosa, até religioso. Eu também sou crente e por aí assim. Mas ele diz aqui: ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Aqui no parágrafo 145, está dizendo sobre 3 coisas a vencer. Eu já falei isso aqui esses dias, estou repetindo.
que serão essas 3 coisas que nós temos que vencer? Você já sabe. Agora, o que é que devemos vencer? Esta é a parte, essa é a pergunta. Normal para se fazer aqui, mas este não é o verdadeiro pensamento deste verso, porque não é tanto o que vencemos. Não é tanto o que devemos vencer. Não é questão de saber o que temos que vencer, mas como devemos vencer. O que adianta nós saber o que temos que vencer e não saber vencer? Ora, isso é lógico, porque não é muito importante o que devemos vencer, a menos que saibamos como podemos vencer. É concluído. Ele diz assim, um rápido estudo nas Escrituras que envolve ao Senhor Jesus Cristo vencendo. Revelará a verdade desta afirmação em Mateus 4, onde Jesus é tentado pelo diabo. Aí você já sabe, 3 coisas. Jesus venceu com curtas palavras. E ali Jesus já estava tomando posse do trono do vencedor. Logo de começo você começa a sentar com ele no trono. Jesus estava ali, mas ele estava firme na sua posição. Note agora novamente como Jesus venceu o sistema mundial de religião. Quando ele era repetidamente perseguido pelos teólogos do seu dia, ele constantemente aplicava, ou seja, aplicava a palavra. Ele falou somente aquilo que o Pai lhe dava para falar. Não há nenhuma só vez que o mundo deixou de ser completamente confundido pela sua sabedoria, porque ela era a sabedoria de Deus. Então, basta, irmão, nós se rendermos a Deus, a sabedoria de Deus vai operar por nós. Quando Deus chega, nós temos que ter sabedoria para entender que é Deus. E quando é o diabo que nos ataca, pode ser em quem quer que seja, você saber que é o inimigo. Ele brama para tirar você do sério, para você dar uma resposta, para você não ter sabedoria como fazer, como sair daquilo. Mas quando é discernido, você não culpa a pessoa. Você diz, isso não é a pessoa, isso é o inimigo. Tanto quanto quando é Deus, você não diz, não é a pessoa, essa pessoa não é tão assim, mas é Deus. Em sua própria vida pessoal, contendendo consigo mesmo, ele venceu pela obediência à palavra de Deus. Ele venceu a ele mesmo. Eu podia falar isso, mas não vou falar. Eu podia responder isso, mas eu não vou responder. E o inimigo logo desconfia. Esse aí é Deus que está por aí. Em Hebreus 5, 7 a 9,
que fala como que Jesus venceu o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, e orações e súplica ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que obedecem. Aí eu coloquei aqui o 148, 149. Só a obediência poderá te colocar lá naquele trono. Porque a obediência de Jesus ao Pai, ao Espírito, o colocou lá. E a nossa obediência a Jesus vai nos colocar no trono. Eu lembrei quando a mãe dos 2 discípulos chegou a Jesus, pedindo ele para deixar que os 2 filhos dela sentassem, um de um lado e outro do outro lado do trono. Vê, Jesus ia fazer um espetáculo. Vou conceder, vou arrumar isso aí. Eu vou ajeitar lá para isso. Mas ele viu na mãe dos discípulos uma coisa pretensiosa. Ela queria que os 2 filhos dela sentassem um lado do outro lá. E Jesus disse: não. Beber do cálice que eu bebo, até que eles possam beber. Agora, sentar do lado do outro, isso é só com meu Pai, é Ele que sabe. E vencendo desta forma, não estava vencendo pessoas que estavam contra, não, pessoas que estavam aos pés dele, pedindo a ele. Então tem vezes que a gente pede a Jesus coisa, ele pode agir dessa forma. Ele pode dizer para você: não, isso aí não é comigo, não, isso aí é com você mesmo. Eu tenho lido uma escritura aqui, Jesus dizendo para os discípulos, a respeito de ter fé, ele diz assim: aquele que crê, removerá a montanha. Mas ele diz assim: não é eu remover a montanha, é você remover a montanha. Fé. Se você tem fé, é você que vai remover esse negócio aí. Mas tem montanhas terríveis na nossa frente. Agora você pensa assim: será que eu tenho uma montanha na minha frente para ser removida? Lá na sua casa tem pessoas de toda natureza e você luta e peleja. Será que tem uma montanha para ser removida? E a pessoa está ali, parece que não tem nem lógica, mas já tem anos e anos e anos que aquela montanha tem sido removida. E a pessoa permanece firme. E a montanha vai ter que mudar. Não importa o quanto vai demorar, mas ela tem que mudar. Tem pessoas, você sabe que ela é salva pelas atitudes, alguma hora, algum momento, mas tem coisa que desaprova. Mas aquela pessoa crê que é salva e você crê que ela vai ser salva. Mas aquela montanha de isso, aquilo e aquilo está lá. Parece que é imutável. Não muda. Temperamento não muda, natureza não muda. A gente volta até para os animais. Quando o animal é selvagem, cavalo, boi, uma vaca, é uma natureza selvagem todo o tempo. Diz assim: mas o cavalo amansa, o boi amansa, mas continua com aquela natureza. Mas vamos lá então.
Está terminando. O que foi ele? A que foi ele obediente? A palavra de Deus. Então você já pode saber o que vai te colocar lá. Agora, não haverá nenhum só pessoa sentada no trono do Senhor Jesus Cristo que não haja vivido a palavra. Ele diz aqui, não vai ter ninguém assentado lá que não haja vivido a palavra de Deus do jeito que ela manda. E a pessoa faz coisa fora da palavra, fora da ordem. Mas veja bem, não haverá nenhuma só pessoa sentada no trono do Senhor Jesus Cristo que não haja vivido a palavra. Suas orações, muito bom, mas não te coloca lá. Seus jejuns, é muito bom também, mas não te coloca lá. Ah, mas eu oro muito, mas eu jejum. Seus arrependimentos, ah, mas eu erro demais, mas eu arrependo. Não vai te colocar lá. Seus arrependimentos. Não importa o que você apresente a Deus, nenhuma dessas coisas dará a você o privilégio de assentar naquele trono. Isso será concedido somente à noiva palavra. Somente. Você já sabe. O trono do rei é compartilhado com a rainha por estar ela unida a ele. E assim também, somente aqueles que são a palavra como ele é, a palavra, compartilharão daquele trono. Vamos colocar de pé. O último parágrafo aqui do texto. Temos mostrado claramente que através das eras, como Adão e Eva caíram por deixar a palavra, assim também a era de Eva caiu porque negligenciaram a palavra. Até com cada era, continuando a desprezar, nós temos um rapto final, ou seja, um repúdio final da palavra pelo sistema mundial de igreja. Eles abandonaram mesmo a palavra. Eles vão ser julgados por aquele trono e pelos vencedores. Esta era laodiceana termina em um esclarecimento da palavra. Em consequência disso, causando o afastamento do Senhor do trono. Ele permanece do lado de fora, chamando aos seus, que o segue pela obediência à palavra. Ele está chamando esses. Está chamando, está recolhendo lá de fora. Depois de uma breve e poderosa demonstração do Espírito, este pequeno grupo ferido, perseguido, estará com Jesus no trono. Mas você já pensou a sentar lá? Nós precisamos julgar as coisas aqui. Não sabeis vós que hão de julgar até os anjos? E as mínimas coisas nós julgar entre nós aqui, vem acontecer na nossa vida porque foi determinado. Tem certos demônios que vêm para atormentar, vem da parte de Deus para purificar aquela pessoa e alguém que está ao seu lado. Próprio Deus
Nada acontece sem Deus permitir. Mas, irmão, como nós vamos entender isto? Como nós vamos entender isso? Pelo próprio Deus. Não é você que entende. Não é você que tem sabedoria para isso. Mas Deus na sua vida faz isso. Deus na nossa vida faz isso. Deus na sua vida fará isto. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai Celestial. Te agradecemos, ó Deus, por poder estarmos aqui, olhando para essas coisas, meditando nelas, ouvindo elas, ó Deus. Ajuda-nos a entender, Senhor, e saber compreender a nossa posição no corpo do Senhor, nossa posição na palavra. Senhor, que a cura esteja sobre cada um aqui agora, aqueles que nos ouvem, sejam curados, sejam libertados pelo poder de Deus, e que eles possam levantar com saúde e com vida onde eles estiverem. Ó Deus eterno, depois de levantar, ficar firme, constantemente, nessa carreira, nessa jornada, para chegar ao nosso destino. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um. Deus abençoe. Até domingo de manhã, cremos que Deus vai nos dar essa oportunidade ainda mais. É domingo de manhã.